everyone! E na aula de hoje a gente vai falar sobre o passado simples dos verbos regulares. Nas videoaulas nós já comentamos sobre o presente simples. E aí o presente simples ele pede a ajuda de dois companheiros, de dois ajudantes, que é o do e o does, para compor as frases no presente. Hoje a gente vai ver como que falamos ações no passado e qual é o ajudante que entra nesse caso. Vamos começar olhando aqui, olha, a regra geral. Vocês, antes da gente começar, vocês viram como é que eu organizei aqui, olha? Tudo meu, tá bem organizadinho, separadinho. Esse tipo de construção ajuda você, na hora que você estiver estudando, a organizar o seu pensamento e a visualizar também. Então, abusem desse tipo de efeito visual, porque ele vai ajudar muito você a memorizar, a estudar e a organizar os seus estudos também, tá bom? Vamos vir aqui nesse primeiro quadro? A gente tem, olha, quando a gente quer dizer algo no passado, basta você colocar essas duas letras no final do verbo. Então, eu tenho o verbo, por exemplo, want, que é o verbo querer. To want é a forma no infinitivo. Então, a gente tira o to, o infinitivo é o querer. Quando eu digo eu quis, porque aqui, novamente, estamos falando de passado, basta você colocar o ed no final de want e dizer wanted, wanted. Eu quis, I wanted. Ele, he wanted. Eles, they wanted. Eles quiseram, ok? Um outro exemplo é o verbo play, que é brincar, ou jogar, ou até tocar um instrumento. Eu joguei, I played. Eu joguei futebol, I played soccer. Tá vendo? É só colocar o ed no final. Essa é a regra geral. A gente tem algumas particularidades. Vamos visitar cada uma agora. Uma delas é quando o verbo já termina com a letra E. Por exemplo, o verbo live, que é o verbo viver. I live. Ou morar. I live here. Eu moro aqui. Se você quiser dizer no passado, eu morei, você vai colocar apenas a letra D, porque você já tem o E aqui. Então, o live vai virar lived. I lived. Eu morei. Eu vivi. Use, que é bem transparente, parece com português, que é o verbo usar. Use, ele também termina com E, basta acrescentar o D. Uma outra particularidade são os verbos que terminam com Y e antes dele, do Y, você tem uma consoante. Por exemplo, o verbo study. Você tem Y e antes dele termina com uma consoante. Diferente aqui do play, viram? No play você tem uma vogal e o Y, basta você botar o ED. Neste caso aqui, study, você vai tirar, ó, change, muda o Y por I, E, D. Você vai ficar com studied, tá vendo? Ele muda um pouco. O Y, então, ele vai ser modificado por este final, I, E, D. Studied. Então, eu estudei, I studied. Temos um outro caso, a gente já viu aqui. Temos um outro caso, que é quando o verbo, ele tem uma vogal só e termina com, assim, ó, com uma consoante. Por exemplo, stop. Tá vendo? Stop, que é pare, parar. Quando eu quero dizer eu parei, ao invés de eu apenas acrescentar o ED, conforme a regra geral, eu tenho que dobrar essa consoante final, ó, double the consonant. Dobrar a consoante, mais o ED. Então, o que era stop, vai virar stopped, com dois P's no final, porque ele dobrou. Tá ok? Aqui, nós vamos ver as formas negativas, a forma negativa e a forma interrogativa. É claro, você não fica apenas afirmando, eu joguei, eu quis, eu morei. Você também pode dizer, eu não estudei, eu não fui, eu não gostei. E para isso, o ajudante é o did, junto com o not, que vai formar, ó, didn't. Teacher, qual deles eu uso? Qualquer um. Qual é o mais usado? O didn't. Então, vamos de didn't. She didn't study. Ela
não estudou. Opa, teacher, esse study, ele não ficava assim? Por que agora ele está assim? Porque eu usei o ajudante meio que roubou esse finalzinho dele, ele volta para o normal. Então, quando a gente usar o ajudante, o didn't na forma negativa e o próximo ajudante da pergunta, quando a gente usar o ajudante, tira, o verbo volta para o normal. Vamos então aproveitar? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na forma de pergunta. Interrogative. Quando você quer perguntar para alguém, você diz da seguinte maneira, olha, você cozinhou? Cook é o verbo cozinhar. Você quer perguntar para o seu amigo, nossa, que bolo bonito. Did you cook? Você cozinhou? Olha como é que eu usei. O did, mais a pessoa e mais o verbo. Novamente, Teacher Debbie voltou, não tem ED, não tem nada, tá bom? Ele voltou para o normal, porque eu tenho um ajudante aqui. Voltando então, recapitulando. O ajudante para fazer o passado simples é o did, aqui na pergunta, e o did que vai juntar com o not virá didn't na negativa. Usou o ajudante, tira o ED do final do verbo, ou, aqui no caso, né, ó, se for o final, bota ele para voltar para o normal. Entenderam? E aí, aquelas clássicas perguntas, por que eu estou aprendendo essa regra, teacher? Porque alguém um dia vai te perguntar, what did you do yesterday? O que você fez? Olha aqui o ajudante. O que você fez ontem? What did you do yesterday? E quando alguém te perguntar, what did you do last week? Semana passada. What did you do last week? Semana passada. E por último, há 2 meses. What did you do 2 months ago? What did you do 2 months ago? Lembrando, o que você fez há 2 meses, né, com o verbo haver em português, ou então o que você fez 2 meses atrás. Não pode usar os dois juntos, ok? Voltando então, recapitulando, temos aqui o passado simples. Quando você quer expressar algo que foi feito no passado, já terminou, já está concluído, e responder a perguntas como essas aqui, o que você fez ontem? What did you do yesterday? Você hoje já pode dizer, I played soccer. Eu joguei futebol. Ou então, se perguntarem sobre a sua irmã, what did your sister do? O que a sua irmã fez? Você também pode responder, she studied English. Então, com essas perguntas aqui, nós usamos no simple past, no passado simples. E aí, eu vou aproveitar, vou pegar um giz aqui, vou passar rapidinho com vocês de novo aqui na nossa tabelinha, tá? Lembrando, verbo com ED no final, no caso de want, essa é a regra geral, olha, eu tenho aqui, acrescentei o ED e fiz o passado do meu verbo. Eu tenho, no caso desses verbos, por exemplo, o study, que antes eu tenho uma consoante, ó, eu tenho que mudar o Y para IED. Eu tenho, aqui ó, tá aqui a regrinha. Eu tenho aqui o verbo que já termina em E, live. Você não vai botar outro E, né? Ele já tá aqui, é só botar o D, tá vendo aqui, ó? Used. E eu também tenho, no caso de um verbo que tem apenas uma vogal, que é o caso do stop, tá vendo? Logo depois eu tenho a consoante, ela vai dobrar. E a regra segue sendo o ED. Ok? Lembrando, aqui embaixo negativa, interrogativa, didn't e o did na frente. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Bye, bye. See you later.